Bem-vindo ao 10º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá a todos, eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, com um tema muito diferente e muito interessante. Bem-vinda, Patrícia Fernandes. Bom dia, Tati. Bom dia, Wilson. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso e junto com a gente, meu parceiro de podcast, Wilson Salute. Olá, Tatiana. Um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e num episódio para lá de especial aqui das nossas edições de podcast. E hoje tem trava-línguas, né? Com a Tatiana Neves, nossa podcaster, com a Patrícia Fernandes, né? Então, Tatiana, a partir de agora, doravante chamada de Tati, e a Patrícia, doravante chamada de Pati. Muito bem. Muito bem. Doravante chamado de Will. Pode ser também. Pronto. Apoiados, mas eu já vou aproveitar esse gancho porque a gente conhece a Pati, mas eu gostaria que os nossos ouvintes conhecessem um pouquinho mais da Patrícia Fernandes. Pati, fala um pouquinho de você pra gente. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, o Will sabe disso. Eu me embanando toda pra me apresentar, sempre, toda vez. Então, vou resumir um pouquinho aqui. Na verdade, eu sou lighting designer, né? Trabalho com iluminação já há uns bons anos. Acabei focando, né, para a linha do Neurolighting, que é a iluminação mais voltada aí realmente, né, para o usuário do espaço, pensando na saúde, no bem-estar do usuário do espaço, e sou professora de pós-graduação também em iluminação. Então, eu, além de fazer os projetos, né, luminotécnicos, eu também dou aula, né, na pós, para ensinar a fazer os projetos luminotécnicos também. E aí, automaticamente, por esses contatos todos, né, com os alunos que eu tenho, eu presto muita consultoria para os alunos, né, então faço parcerias, né, com eles também na hora de elaborar projetos, que eles ficam com alguma dúvida, tá começando, na verdade, às vezes, né, a trabalhar com isso, tem, assim, insegurança ainda, então eu acabo ajudando bastante eles a fazer os projetos deles no início também. E Wilson, agora dentro desse contexto aí, fibra ótica, falando com a Patrícia Fernandes, fala um pouquinho de você. Bom, eu não sou um lighting designer, né, Tati? Mas eu trabalho com iluminação há mais de 30 anos, sempre com a especialidade da fibra ótica, que eu costumo dizer que é o bichinho que me picou, né? E então, desde 1990 a gente tem essa paixão e eu acho que isso tem uma confluência direta com o trabalho que a Patrícia faz e talvez por isso até, né, tem uma frase que eu sempre digo, que pássaros de mesma plumagem voam juntos, né? Então a gente acabou se cruzando aí nas linhas do mercado. Eu nem lembro quando, hein, Paty, que a gente teve esse cruzamento aí no mercado, né? Não lembro, Will. Faz um bom tempo já, a gente desde então tem trocado experiências sensacionais. E eu confesso que eu tô até um pouco nervoso aqui com a honra de ter a Patrícia Fernandes aqui com a gente. Quem tá sou eu. Olha, vou falar para quem tá ouvindo aqui, ó, o que eu falei para você. Falei para você ontem, né, Will? A primeira live que eu fiz foi com o Wilson, foi com a FASA, né, junto com o Wilson. E o primeiro podcast que eu tô fazendo é este, e é com o Wilson também. Eu falei, olha que amizade maravilhosa que a gente tem. Eu diria que é uma amizade iluminada. Uma amizade iluminada, exatamente. E a gente agradece. Não, eu já vou puxar o gancho aqui, já que você falou dessa live, né? Para mim foi uma das lives mais fantásticas que eu já tive a oportunidade de realizar. E essa live, eu não sei nem se a Patrícia sabe disso, mas ela está disponibilizada integralmente no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/FASA Fibra Ótica. Aí tem lá lives e todas as lives que a gente fez, principalmente naquela ocasião do início da pandemia e tudo mais. Então, nós tivemos aí uma das lives que acho que teve mais acesso, que foi essa com a Patrícia. Maravilha, ótimo. Vou até olhar lá depois de novo. E na descrição do podcast eu também vou deixar tanto o Instagram da Patrícia, assim como o link do nosso canal do YouTube para que as pessoas vejam essa live. Ótimo. Muito bom, Tati. Obrigada. Patrícia, eu já vou pegar você para te fazer a seguinte pergunta. Afinal, o que é Neurolighting? Tati, assim, ó,
há muitos anos já que eu venho estudando várias frentes, assim, para ajudar na iluminação. Eu acho que o clique total, assim, acabou acontecendo quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu fiz aí em São Paulo, na Mackenzie, né, e tive que estudar, assim, várias frentes para poder entender aquilo que eu queria. Então, comecei a pesquisar bastante sobre comportamento do consumidor, psicologia positiva, neurociência, e aí você vai voltando, né, para neuroarquitetura e começa a querer trazer um pouco disso para a iluminação. Já tinha algumas pessoas, né, que já trabalhavam assim, no nosso mercado, né, com projetos que já eram voltados, né, para a área de saúde. O Wilson mesmo, com a FASA, né, com a fibra ótica, também já fez, né, projetos voltados para isso, mas a gente não tinha, assim, muita resposta. E eu fui ficando cada vez mais curiosa de lá para cá. E aí eu estava até comentando isso com ele ontem, né, sobre isso, que eu fiquei, assim, curiosa. Eu queria, na verdade, eu sentia a necessidade, assim, de divulgar mais, de uma forma mais efetiva. E aí eu fiquei pensando em nome, e idealizei o Neurolight. Então, pensei, assim, juntei, na verdade, a neurociência pensei em lighting designer e falei, vou colocar Neurolight. Não se falava nesse termo na época, então eu me deu insight e eu falei, vou registrar esse nome, então. E aí eu registrei o Neurolight. E de lá para cá, continuei, né, estudando cada vez mais. Então, de forma resumida, assim, o Neurolighting é a neurociência aplicada à iluminação, a gente trazendo, né, essas linhas de pesquisas, né, que são os estudos mais voltados aí para luz e saúde. Aí tem várias frentes, né, que tratam isso, pesquisadores e várias frentes, né, que tratam isso. Por exemplo, o HCL, que é o Human Centric Lighting, por exemplo, o CIE, que é a Comissão, né, Internacional de Iluminação, e assim, eles vão apresentando, e o CIE, por exemplo, apresentou o conceito, né, mais recente aí, né, de alguns tempos para cá, da iluminação integrativa, né, que é o Integrative Lighting, e onde diversas ciências, né, se unem de forma interdisciplinar para apontar os aspectos visuais e não visuais da luz. A estética é fundamental, é lindo, é maravilhoso, né? A gente vê um projeto bem feito, bem elaborado, mas tem muita coisa por trás disso, né? A gente tem que realmente projetar pensando no impacto fisiológico, né? Não só fisiológico, mas psicológico também, emocional, né? Que vai ter, de fato, né, no usuário desse espaço, né? Isso, e essa pesquisa e esse tipo de trabalho que você faz ressalta o quanto é importante o estudo da iluminação, essa profissão no mercado, né? O quanto isso acaba sendo essencial quando se trata de luz e saúde, né? Não é só estética, vai além, né? Muito mais, Wilson, para você eu gostaria de saber, aproveitar a presença da Patrícia aqui para você falar um pouquinho da fibra ótica nesse contexto de neurolighting. Tatiana, então vamos lá. A minha experiência com o que hoje é definido pelo Neurolighting, que a Patrícia nos explicou aqui exemplarmente, como boa professora que a minha experiência com o Neurolighting acabou sendo muito mais prática, né? Então eu entendo que desde o início dos conceitos de iluminação, né, da profissionalização do mercado de iluminação, existe uma preocupação muito grande com que tipo de reação comportamental a gente está causando nas pessoas, né? E o meu caminho aconteceu quase que sem querer nessa direção, que isso acabou virando um grande estudo que eu faço desde 2006 aqui no Brasil, em vários ambientes, sempre usando a fibra ótica nesses ambientes normalmente estressantes, né? Salas de ressonância magnética, salas de pré-parto, consultórios dentários, odontopediátricos, enfim, UTIs, nossa, dá para citar aqui uma infinidade de espaços, inclusive crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down. Então, existem vários estudos que eu comecei a desenvolver a partir desse meu contato, da observação das reações comportamentais das pessoas mediante a luz, né? Então, tudo aconteceu de uma maneira, como eu disse, muito prática. Em um determinado dia, eu cheguei no meu escritório, na minha sala, tinha um e-mail de uma cliente nossa, dizendo que estava encantada, porque a gente havia colocado um efeito estrelado no quarto de um cliente dela, e no quarto do filho, né, do casal, e esse menino não dormia mais sozinho, já fazia uns 2 anos, sempre dormia no quarto dos pais e tudo mais. E ao reformar o quarto do filho e colocar o efeito estrelado com fibra ótica,
o menino, por vontade própria, decidiu voltar ao quarto e dormir sozinho, né? Então eu falei, poxa, será que isso é uma grande coincidência? Será que existe alguma coisa aí por trás? E aí isso me motivou a startar esse estudo, e que aí se estendeu por muitos anos, se estende até hoje, eu diria. E hoje eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que sim, que aquela criança voltou ao quarto por conta da fibra ótica, né? Voltou a dormir sozinha por conta da fibra ótica. Então, para mim, foi uma experimentação do Neurolighting na prática, né? E eu acho que isso, inclusive, é um ponto que dá essa liga, essa curiosidade que eu tenho pelo trabalho da Patrícia e vice-versa, né? Porque a Paty, ao estudar a parte técnica, me motiva a entender um pouco mais esses conceitos teóricos, enquanto que eu tenho bastante dessa experiência prática do que a luz pode causar de reação comportamental nessas pessoas em diversos ambientes estressantes, como eu te falei, né? Só para deixar aqui um registro, nesse meu estudo, eu tive uma estatística absurdamente relevante de 100% de reações comportamentais positivas. Quer dizer, não tivemos um caso sequer de indiferença, né? Então é muito significativo isso para nós. E esse foi o meu contato aí com o Neurolighting, e eu acho que a fibra ótica, sim, tem muito a oferecer nesse sentido, porque ela cria um certo conforto ambiental, um certo relaxamento, ela dá a sua contribuição para um conforto ambiental que acaba gerando reações comportamentais extremamente positivas no ser humano, dependendo, evidentemente, de uma aplicação no ambiente correto, né? Gente, eu estou encantada com vocês falando sobre esse assunto, porque é amplo, né? A gente precisa falar muito mais sobre essas questões. Então, eu vou aproveitar para abrir para a Patrícia. Patrícia, vamos aproveitar o Wilson aqui, neste universo da fibra ótica. Tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira arrancar dele nesse momento? Você sabe que... Não pode ser o meu pescoço, hein, Patrícia? Não pode ser o quê? O meu pescoço. Ô, Will, não, você sabe que, assim, você explanou tão bem, falou tanto, assim, né, sobre o assunto, que na verdade, eu ia te perguntar justamente isso, assim, porque, assim, imagina que tem vários alunos meus aqui que vão assistir, né, o podcast que a gente está fazendo agora, e que ainda estão na prática de projeto, e começando, muitos deles, né, já têm experiência, ok, mas a grande maioria está aí começando a desenvolver os projetos, e eu acho que esse assunto, eu estava falando sobre isso esses dias, inclusive numa associação, que esse assunto é fantástico, mas ainda, assim, é muita pesquisa, né, que a gente tem sobre isso e tal, mas na hora de colocar na prática, na verdade, a gente não tem assim, olha, aquele exemplo, esse exemplo tão divulgado, assim, e aí eles ficam, vê o assunto, acha super pertinente, mas fala, mas deixa eu ver uma aplicação então, deixa eu ver, né, então seria talvez interessante, já que você tem, né, essa longa história aí, né, com a iluminação voltada para a saúde também, no site da FASA, por exemplo, tem... Aonde que poderia ter disponível, por exemplo, alguns desses projetos que você fez, para eles entenderem um pouco desse contexto, assim, sabe, de aplicação efetiva, assim, da fibra ótica num projeto neste contexto, né, de Neurolighting, por exemplo? Olha, Patrícia, eu gostaria de ir até mais além, então, dessa sua pergunta, e propor que a gente faça uma palestra, tanto para os seus alunos, né, como uma palestra aberta aí, que a gente pudesse convidar todos os interessados. Então, eu já faço o convite aqui, olha, quem quiser que a gente faça um evento nesse sentido, eu tenho um conteúdo pronto, que inclusive fui convidado a apresentar no Simpoled desse ano, e que é um dos maiores seminários de iluminação da América Latina, né? E então me senti muito honrado com esse convite, e esse conteúdo é exatamente sobre esse tema que a gente estava abordando aqui. Eu tive até que cortar muitos cases, né, de estudo, porque são muitos realmente, então eu tive que selecionar alguns principais, algum que a gente tinha um material visual mais interessante, para poder compor essa palestra que dura em torno aí de 1 hora, né? Mas são cases bem marcantes, e eu acho que eles ilustrariam bastante o que você quer mostrar para os seus alunos e também para quem está assistindo esse podcast. Quem quiser, então, a gente já pode fazer uma pré-inscrição aqui. Mande e-mails para o fasa@fibraótica.com.br dizendo: eu quero participar de uma palestra
da fibra ótica em ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares. E pronto, a gente já tem uma pré-inscrição, já vamos ter uma ideia de número de pessoas que gostariam de participar e vamos tornar esse evento uma realidade. Você acha que dessa forma seria interessante, Patrícia? Eu acho fantástico, já estou aqui empolgada já. Já quero logo. Muito bom, Will. Não é bom porque a gente consegue explicar até com mais calma também, né? E você apresentar os projetos, a gente fala bastante sobre isso. Vai ser muito bacana. Joia, então tá combinado. Já temos um compromisso aqui assumido publicamente. É isso aí. Olha, eu vou cobrar. Eu tô aqui como intermediária, mas também como a voz dos nossos ouvintes, hein? E você, Wilson, alguma coisa que você queira perguntar para a Patrícia? Ai, hein, Tati, você me deu a faca e o queijo agora, hein? Puxa vida. Vê lá, hein? Convidado aqui tem que responder. Meu Deus. Olha aí. Não, eu, de certa forma, eu vou te colocar numa saia justa, entre aspas, aí, Patrícia, mas é porque de certa forma, é uma pergunta que eu recebo muito. E que eu também tenho essa curiosidade. Porque, veja bem, partindo da premissa, né, de projeto de iluminação, e lembrando, mais uma vez, eu não sou um projetista de iluminação, eu trabalho na indústria, sou um pesquisador de iluminação, mas eu não sou um lighting designer, né? Mas eu convivo com muitos lighting designers diariamente, né? Semanalmente, passam pelos nossos contatos aqui muitos lighting designers. Então a gente acaba meio que assimilando o lighting design por osmose, até porque a gente precisa atender, né, a necessidade e expectativa dos projetistas. E eu entendo que muito antes de existir o termo neurolighting, né, a gente já percebia justamente essa preocupação de, ao realizar um projeto de iluminação, pensar em quem serão os usuários, qual é a configuração do ambiente, quais as tarefas vão ser exercidas nesse espaço, enfim, que tipo de reação comportamental, que tipo de emoção a gente quer causar nos frequentadores desse espaço, né? Eu até costumo dizer nas minhas palestras, Patrícia, que a nossa responsabilidade ao iluminar é muito grande, porque vai além do que dizia o Niemeyer, né? Niemeyer sempre disse, isso eu uso nas minhas palestras, né? Ele dizia, uma boa iluminação pode valorizar um projeto medíocre, e uma iluminação ruim pode destruir o melhor dos projetos, né? Então, eu digo que a gente vai além da fala do Niemeyer, porque nós não estamos só iluminando arquiteturas, ambientes e espaço, nós estamos iluminando essencialmente pessoas, né? E nós causamos emoções, causamos reações comportamentais, a luz nos rege, né? Mas, enfim, divaguei aqui e não fui para a pergunta. E a pergunta, basicamente, com a profissionalização da iluminação, e principalmente com a profissionalização do neurolighting, né, você acha que diferenciou, de fato, na evolução profissional, o fato de agora a gente ter um nome, um estudo mais aprofundado sobre neurolighting? Né? O que mudou, o que veio a contribuir a mais para intensificar essas questões que a gente já vê sendo observadas desde lá do começo, quando a gente fala em projeto de iluminação? Will, é justamente isso aí que você falou. Assim, na verdade, já se fazia a iluminação ou a arquitetura pensando na pessoa, né? Pensando em quem vai estar lá, em quais são as pessoas, seja residencial, seja comercial, em quem vai circular por aquele espaço, quem vai ser o usuário dali. Então, sempre teve essa questão, né, de uma arquitetura cognitiva e de você pensar no conforto da iluminação também, de criar, né, ambientes mais aconchegantes e tal, mas não era muito pensado efetivamente na saúde e na individualidade de cada usuário. Por exemplo, se a pessoa é mais ansiosa, se a pessoa, né, é menos ansiosa, assim, temperamentos, né, saúde mesmo, se a pessoa tem dificuldade para dormir ou não, idade, por exemplo, né, se são clientes de terceira idade ou pessoas mais jovens, tudo isso influi na visão, tudo isso influi, né, na percepção da iluminação. Então, eu acho que, na verdade, agora a gente tem, assim, um pouco mais a gente consegue nomear mais as coisas e consegue ter mais respostas por conta desses estudos, né, que são feitos e que a gente, na verdade, agora tem que praticar cada vez mais e tendo mais respostas nessa prática mesmo. Então, assim, os nossos clientes, na verdade, é que vão nos responder
sobre aquele espaço, né, que está sendo projetado também, né. A gente tem, assim, vários estudos aí da neurociência que mostram pra gente, né, não só a parte do ritmo circadiano, que é super, né, falado, mas outras partes importantes também, né, do nosso organismo, a parte, por exemplo, da visão mesmo, de como que a gente recebe a iluminação, a angulação que essa iluminação chega, né, até o nosso olhar, e aí a partir daí você vai conseguindo como é que fala? E ajustando a iluminação, né, no espaço também, para não cansar tanto aquela vista, para não, né, causar fadiga visual e assim por diante, né, não despertar a pessoa. Às vezes está dormindo, levanta, tem que ir na cozinha tomar uma água, por exemplo, e aí ela recebe uma carga maior de luz ali, naquele momento. Então ali, naquela fração de segundos vai ter uma disruptura ali, né, de melatonina, por exemplo, e aí a pessoa demora um pouco mais até a voltar a dormir, por conta de uma intensidade de luz que ela recebe. Então, a gente sabendo disso, é um exemplo básico aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, balizador na parede, que vai ficar mais abaixo do olhar ali, né, da linha do olhar, e não vai interferir tanto. Pode colocar um ponto separado, por exemplo, na cozinha, levanta de madrugada para tomar uma água, vai na cozinha, acende a luz geral? Não, acende um ponto só ali, então, para poder mais baixo, uma iluminação, né, com menos fluxo ali, né, para poder não causar essa disrupção, né? Então, assim, tem vários argumentos, né, que a gente pode usar, que hoje a gente sabe, mas que há alguns anos atrás a gente podia até pensar nisso, por intuição, às vezes até, né? Por dia a dia, por saber que a gente também é usuário daquele espaço e tal, mas você não sabia exatamente o porquê daquilo. Tinha muita coisa que eu lembro que eu já fazia, e que eu fazia por intuição, mas que eu não sabia exatamente o porquê daquilo. E hoje a gente tem mais resposta por conta desses estudos, né? Então, isso é fantástico, né? E, assim, quem está começando agora, ou quem já está na área, né, e quer continuar, né, seguindo essa linha, é estudar muito mesmo, é ler muita pesquisa, né, é ouvir o que está sendo falado, então, assim, é colocar na prática realmente. Mas assim, iluminação é lindo, realmente, igual você falou, o bichinho da iluminação me picou. A gente fica realmente apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Eu sou com iluminação desde pequena, sempre gostei mesmo, desde novinha, sem saber que um dia ia trabalhar com isso, né? E assim, cada vez mais querendo saber mais, querendo aprender mais, a gente nunca para, né? Graças a Deus, né? Porque é isso que nos motiva também, né? Então, eu acho que é isso, é estudar cada vez mais e entender, né, o que está sendo colocado no mercado e as pesquisas que a gente tem aí para poder nos ajudar, né? Então, tem mais respostas, né, hoje em dia. Isso é incrível. Para lá de respondido, né? Divaguei, como você fala. Ah, divagou, mas bonito, hein? Eu quero mais. Eu também. Quero mais. Olha, eu acho que é bem isso que a Tati falou agora, né? A gente percebe que a coisa é legal quando não dá vontade de parar, né? Vontade de ficar aqui horas com a Tati, né, Tati? Queria mesmo, muito bom. É muito bom falar do que a gente gosta, né? E saber que isso vai ajudar outras pessoas também, né? É fantástico. Não, e Paty, vou te fazer uma revelação publicamente aqui. Saiba que esse tema é um dos que me motiva a continuar na iluminação por tantos anos e permanecer. Saber que a gente, de alguma maneira, influencia a vida das pessoas, que a gente está, como eu disse, iluminando pessoas muito mais do que iluminando espaços, né? E isso é muito gostoso de trabalhar nessa área, né? Sim, é verdade. A gente se sente mais útil, né? Assim, não é só a estética, né? Você efetivamente faz a diferença, né? Exatamente. Na saúde, no bem-estar da pessoa, você fala, poxa vida, é isso. Então, assim, é meu propósito. É muito bom. Gente, eu quero agradecer vocês por essa aula, que com gostinho de quero mais, preciso ressaltar isso. E pedir para que vocês possam se despedir, deixando o Instagram. A gente nunca fez isso nem com o Wilson, que está comigo aqui me acompanhando, mas eu queria muito que vocês deixassem o contato de vocês comercial, para que quem quiser saber um pouco mais, para quem quiser tirar dúvidas, possa acionar vocês, se for possível, né? Se para vocês tudo bem. E agradecer e me despedir de vocês. Com certeza, Tati, obrigada. Ó, eu que agradeço, né, por estar aqui, é um prazerzaço estar sempre com vocês aqui, né, assim, eu sempre falo muito da FASA, né, nas minhas aulas, falo do Wilson, e gosto muito de vocês, tenho um carinho, né, assim, não só, né, profissional, mas pessoal mesmo, né, por vocês, fazem parte, né, da minha vida já aí, né, na iluminação faz muito tempo, e então, assim, é um prazer estar aqui, sempre que puder, né, estarei. O meu Instagram é Patrícia Fernandes Neurolighting,
E meu e-mail é neurolighting@gmail.com, para quem quiser entrar em contato. Patrícia, a recíproca é mais do que verdadeira. Eu estou super feliz com esse bate-papo. Eu acho que foi assim muito prazeroso para todos nós. E eu espero que a gente possa repetir a dose lá mais à frente. E, com certeza a gente sempre vai ter figurinhas para trocar. E, bom, os meus contatos eu posso deixar aqui o meu Instagram, que é o @WilsonFibraótica, e o meu e-mail, que é wilson@fibraótica.com.br. Patrícia, eu não sei como te agradecer, mas eu, mais uma vez, reforço que eu me senti honrado em fazer esse podcast com você e que a gente tenha muitas primeiras histórias novamente aí pela frente, primeira live, primeiro podcast, que continue assim. Então, Pati, Antati, muito obrigado. E como eu sempre me despeço aqui, saudações iluminadas para vocês e para os nossos ouvintes queridos aqui do podcast. Obrigada. Vocês são lindos. Obrigada a todos. Obrigada por nos acompanharem. E até o próximo podcast. Até lá.